Meu nome é Rodrigo Assis, eu trabalho com iluminação há mais de 20 anos, sou colunista da revista Design Exteriores. Hoje, o nosso convidado é o Marcos. Marcos, eu gostaria que você se apresentasse um pouco de você, que, consequentemente, nós dois somos colegas, né, de professores de área de trabalho, que é lá no IPOG. Trabalhamos com iluminação, mas somos professores lá no IPOG, lá onde dividimos esse Brasilzão todo para passar um pouco dessa luz para a galera. Então, se apresente um pouco para você, fala um pouco de vocês aí. Olá, Silvia Carneiro, tudo jóia? Chegando aí pessoal conhecido, colegas de trabalho, né, da área de iluminação. Nós aí em conjunto fazemos cursos, né, de pós-graduação para light designers, arquitetos, né, dentro do IPOG, né, que é uma instituição aí que tem filiais pelo Brasil todo, e no momento a gente está ministrando também aulas remotas, né, tendo contato com os alunos através de reuniões como essa aqui que a gente está tendo aqui agora. Trabalho há mais de 30 anos na área de iluminação, sou formado na área de engenharia, mas sempre tive muito contato com o pessoal de arquitetura, de marketing, de vendas, de exportação, já fiz de tudo um pouco, e aquilo que eu sempre gostei mais de fazer é treinamento, palestras, atividades para compartilhar os conhecimentos, para a gente evoluir em conjunto. Mesmo hoje, que é um assunto super novo para todos, nós vamos perceber que todos vocês já fazem um pouquinho de economia circular. O que falta é divulgar mais, se aprofundar mais e continuar evoluindo nessa área, porque a iluminação também pode ser circular, né? Então Sim. essa é a ideia, e a gente vai, e deixei montado aqui, né, como eu mostrei agora há pouco para quem está entrando agora, deixei aqui um mini cenário com alguns produtos, uns cartazes, que hoje não vai ser PowerPoint, hoje vai ser Power Cartaz, né? Com um livro ali que é a base, que é a nossa referência maior, né, Economia Circular, de Catherine Whitman. Uhum. Para quem depois quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, pode procurar, né, adquirir publicações, e daqui a pouco eu vou falar também dos pais da economia circular e como a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia, usando aí um brainstorming, aí um jogral de palavras para a gente poder interagir com quem está assistindo a gente nesse momento. Maravilha. Marcos, eu queria que você falasse para a gente aqui que o tema desse debate nosso é sobre iluminação circular. Mas você me falasse o que seria essa economia circular e já emendando para trazer como é que essa economia circular pode vir para a gente na área de iluminação. E por que, Hum, na verdade, que você quis se aprofundar nesse tema específico, né? Isso, vamos começar então do final aí da sua pergunta, né? Por que é que eu me interessei pela economia circular? Já até vou fazer aqui mostrando alguns produtos, né? Uhum. Para que a gente possa ilustrar isso desde o início, né, da minha carreira profissional, década de 1980, 90, a gente contava com produtos como esse aqui, lâmpada fluorescente e os reatores aqui na lateral. E a Uhum. minha grande preocupação e a preocupação de muitas pessoas era o que que acontece depois que isso queima, né? A gente simplesmente retira, joga fora, joga onde? E o que que acontece com o mercúrio que está aqui dentro desse bulbo? Com o Uhum. chumbo que está nessas soldas? Tudo isso sempre foi um motivo de preocupação, né? E quando os LEDs começaram a entrar no mercado, havia uma expectativa muito boa e muito grande de que a gente não ia mais ter problema de mercúrio em produtos que contêm LED, porque o LED não contém mercúrio, mas precisaria tomar um certo cuidado também com o equipamento eletrônico de boa qualidade, porque se ele vier com soldas na base de chumbo, você está contaminando o ambiente, né? E aí, Uhum. junto com isso, nessa mesma toada, né, não era só eu, nem você, ou quem está assistindo preocupado com essas situações, no resto do mundo, algumas pessoas começaram a se preocupar com isso. Vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó, porque Produzir. produzir, Uhum. usar e depois descartar é Uhum. o que a gente chama de economia linear, né? Uhum. Que não é a economia circular, e é o que Uhum. acontece com a maioria dos produtos que a gente usa
de tal forma que se a gente continuar assim, a gente vai precisar de 2 planetas Terra para continuar Sim. consumindo, usando e descartando. E aí vem com a questão do meio ambiente e do dia a dia em que se a gente tomar consciência de formas de se fazer a economia girar de tal forma que aquilo que você produz, você usa e você devolve para onde o ciclo começou, Uhum, de que forma a gente vai conversar daqui a pouco, você uhum, ajuda a manter os recursos do planeta. Mesmo falando de LED, o chip de LED é feito com placas que contêm terras raras, que contêm produtos químicos raros, que também podem se extinguir se a gente não souber utilizar bem esse material. Então entendi. essa é a ideia, E né? agora, então, isso aí do caso que você está falando, então, é praticamente a mesma coisa como reciclagem. A gente está falando mesmo que reciclagem do material, reaproveitamento dele de outras formas. Seria isso? É, e não é, porque é Hum, muito mais do que reciclagem. Você pode uhum, até ficar com a consciência tranquila quando você toma uma cerveja e joga a latinha no lugar certo, porque você sabe que alguém vai retirar aquela lata de alumínio e sim. vai fazer o alumínio voltar para o ciclo da vida do alumínio, né? Por que que Aham, isso acontece? Porque existe um interesse econômico em volta do alumínio que é fácil de reciclar. O vidro também, de certa forma, é fácil de reciclar. Mas a reciclagem, do ponto de vista de economia circular, é ir no limite do lixo zero. É como se a uhum, gente estivesse falando assim: eu estou trabalhando numa fábrica, eu quero sempre lixo zero. Todo aquele lixo que eu estiver gerando naquela fábrica, ele deve ser reutilizado na uhum, mesma fábrica. A mesma coisa que na sua casa. Todos os produtos que você utiliza precisam voltar para algum lugar, né? De tal uhum, forma que aquilo não vá para o aterro sanitário. Hoje no certo. Brasil, mesmo 10 anos depois da assinatura da lei, né, chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, ainda existe lixo a céu aberto, ainda existe muita coisa que está indo para o lixo e não está sendo reaproveitada. E se cada um, como nós que estamos vendo agora essa live, que vamos ver também Uhum, depois que ela estiver gravada, continuar multiplicando essa informação do mesmo jeito que a gente viraliza a informação na internet, você vai criando essa consciência. E daqui a uhum, pouquinho a gente vai levantar quais são as palavras de ordem da economia circular. uhum. Vamos fazer um rápido, uma rápida explicação das Sim. pessoas ou dos pais da economia circular. Aqui tem um nome de um arquiteto suíço, dá para ver aí? Sim, Walter Stahel. Stahel, é isso que fala? Assim que se Isso. fala? Ele é Beleza. suíço. Lá na Suíça eles diriam assim, Walter Stachel, Aff, certo? Maria, na garganta, né? Walter Stachel Na é o pai. garganta. Não se sabe exatamente quem é o pai da criança, mas ele é um cara que ficou muito famoso porque em 1982 ele levantou um estudo chamado ciclo de vida do produto. E Hum, ele fez no estudo dele várias espirais. Essas espirais girando, 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 de tal forma que mesmo que você entrava com matéria-prima, você ia reutilizando, remanufaturando, recauchutando, remaquilando, até que hum, não desse mais para utilizar aquele produto, e o que sobrasse ainda ia ser reaproveitado de alguma forma. E ele entendi. ficou famoso por essa atividade, que atraiu também a atenção de uma outra, que no caso é a mãe da economia circular. Essa sim não é suíça, Ellen MacArthur, é Uhum, uma inglesa que uhum, ficou famosa no mundo dos esportes. Ela era velejadora, ela é velejadora, e velejando pelo mundo todo, ela via aquele monte de plástico sendo jogado nos mares. E aí, quando ela parou, vamos dizer assim, de velejar, ela criou uma fundação chamada uhum, Ellen MacArthur Foundation,
Se vocês digitarem no Google, vocês vão encontrar muita coisa sobre a Ellen. E essa fundação, hoje, é uma das maiores instituições que estimulam a economia circular. Quando você procura ver sobre isso, você vai perceber que já existem muitas, mas muitas empresas que estão envolvidas com esse conceito e que estão financiando estudos para conseguir, por exemplo, que um projeto de um produto seja pensado desde o começo como é que ele pode ser reaproveitado ao final da sua vida útil. Então, esse é o início, né, vamos dizer assim, da economia circular. É porque você hoje adquire os produtos, não pensa depois lá no final, nesse descarte, na verdade, descarte não, esse reaproveitamento desse material. A gente pensar diretamente lá desde a concepção inicial desse produto, começar, como é que ele ser descartado depois? Descartado não, reaproveitar de uma outra forma, que a gente pode chamar, a gente algo que chama isso na iluminação, como algo como fosse um retrofit, mais ou menos, reaproveitamento de materiais, substituindo umas peças por outras, mas aproveitando ainda esses materiais, como uma luminária, por exemplo, você vai substituir, você não vai tirar uma luminária, substitui a lâmpada fluorescente por um LED, por exemplo, mas aí no caso, a luminária física existe ainda no caso, você aproveitou. Agora, como você trocou a lâmpada, então é buscar um termo, essa fluorescente para uma outra coisa, então. Utilizar ela para uma outra função. Bem lembrado, Rodrigo. A gente já fala de retrofit há bastante tempo, principalmente no começo da mudança tecnológica para os LEDs, em que uma solução era simplesmente tirar a lâmpada comum e colocar uma lâmpada LED. Sim. Isso é uma atitude de economia circular. Pode ser uma atitude de economia circular. Tá? E aí, não sei se alguém mais tem algum comentário aí, não tô acompanhando aqui as passagens, mas tem um oi aí da turma. Por enquanto o pessoal tá chegando, como é um tema novo também, até para mim é novo também, a gente está mais ouvindo do que conversando, no caso, fazendo perguntas. Né? Eu estou conhecendo esse tema aqui agora. Mas assim, como é que, como você tinha comentado, que essa economia circular, que ela pode ser pensada, e de algumas fábricas estão pensando desde o começo da sua criação até o produto final, depois se reaproveitar de uma coisa. Mas nós, como é que a gente pode aproveitar essa economia circular como indivíduo individual, mas isso pensado, por exemplo, na iluminação? Uma pessoa, numa residência, numa casa, como é que ela poderia reaproveitar esse tema? Vamos responder então essa pergunta usando 6 conceitos principais da economia circular, que são 6 palavras ou expressões. De cada uma delas dá para gerar um brainstorming, dá para você ter ideias de como você, na sua casa, no seu projeto, com a compra de seus produtos, não só de iluminação, como também de outras coisas, você consegue fazer economia circular, né? Então, mais uma vez, para quem chegou aí agora, né? Economia linear é produzir, usar e descartar. Economia circular é muito mais do que isso. Tá? Então, a gente vai começar com a primeira palavra-chave, que é otimizar. Né? Otimizar, no ponto de vista da economia circular, tem várias atitudes que você pode tomar para otimizar. Desde o projeto ou até você utilizar o design do produto, o projeto, o retrofit, como está sendo feita aí a pergunta, é reaproveitar, isso aí daqui a pouquinho a gente vai falar. Otimizar pode ser, por exemplo, aumentar a vida útil de um produto. Você está otimizando, porque você está evitando que ele seja jogado fora antes. Essa é uma atitude. Reduzir ao máximo o número de componentes, de tal forma que você permita que esses componentes sejam reaproveitados. Usando aqui o exemplo dessa luminária. Eu poderia dar preferência para luminárias cujo centro, que é a fonte de luz, seja substituído como se fosse um novo retrofit, por um outro produto quando aquela fonte de luz queimasse. Isso aí você está otimizando, não é? O seu jeito de utilizar. É projetar o produto desde o seu berço
para que ele possa ser reaproveitado, certo? Ou seja, isto é também otimizar. Procurar elementos com melhor eficiência energética, que a gente já faz quando a gente está fazendo projetos. Sim. Você tá economizando energia para o bolso do seu cliente e também para o bolso da natureza, né? Porque você diminui efeito estufa. Uma coisa que a gente pode observar, então, que seria economizar, é quando a gente pega uma lâmpada e vê lá lumens por watt. Quanto mais lumens por watt, seria melhor, no caso. Entraria Você está nessa questão. entrando na otimização, certo? Beleza. Vamos também chamar isso assim de que otimizar seria o efeito botar mais água no feijão. Você precisa tá cada vez chegando mais gente para usar os seus produtos, não tem matéria-prima suficiente, você precisa usar ao máximo tudo aquilo que você tem para que você possa manter o ciclo da vida, vamos dizer assim, no caso da água no feijão, certo? Sim. Tudo bem aí? Vamos Tudo lá, ótimo. Perfeito. Então, só voltando aqui um pouquinho agora para mim, nós temos uma segunda palavra-chave, talvez alguém que esteja assistindo aí possa colocar alguma outra, e todas elas vão acabar se conectando, né? Agora, a próxima palavra-chave da economia circular é o efeito lagartixa, certo? Vamos lá, o famoso efeito lagartixa. Aqui, quando eu deixei esse cartaz dando sopa aqui na minha casa, e o meu filho desenhou uma lagartixa sobre o efeito regenerar, né? A lagartixa é famosa porque quando ela perde o rabo, a gente costuma-se, né, se dizer, mito ou não, de que ela vai acabar recuperando o rabo dela, tipo cauda dela, depois de algum tempo. Então, na economia circular, regenerar tem vários sinônimos. Tem reformar, remanufaturar, tem uma colinha aqui na lateral, eu vou falando as Claro. palavras-chave, né? Recauchutar. Você também pode lembrar da época em que tinha um sapateiro em cada bairro, que fazia com que o seu sapato, que estava com a sola já meio ruim, ainda conseguisse andar mais um pouco. Por que não fazer isso com luminárias? Vamos dizer aqui, olha, eu tenho uma plaquinha aqui de uma luminária, que o LED aqui no centro, e componente aqui, simplesmente quebrou. E você perde todo esse material, vai tudo para o, né, vamos dizer assim, hoje em dia até para o lixo, porque ninguém sabe aonde que vai poder depositar isso aqui, não é? Quando poderia muito bem ir para o sapateiro da luminária LED, não é? Para poder fazer com que ela seja regenerada. Isso está me lembrando de uma coisa de regenerar, está me lembrando Isso me lembra uma coisa no teatro, nas artes cênicas para a gente, a lâmpada par 64, a par 64, né? E, na verdade, você tem a abreviação Werner Spot, tudo mais, que nós dividimos no Brasil foco 1, 2, 3, 4, 5, 6 no teatro. Só que quando essa lâmpada chegou para a gente, que era voltar a 110. Então, você tinha que fazer no teatro sistema de série, que eu tinha 220, e dividir 110, e aí você conseguia dividir isso e ligar as lâmpadas de 2 em 2. Então, como a maioria dos técnicos do teatro não sabia que lâmpada par, na verdade, é uma abreviação norte-americana, que é um ângulo um refletor parabólico, né? É um composto tudo junto. A lâmpada lá dentro, se você queimar a lâmpada, você tem que jogar toda fora. Só que a galera queria usar essa lâmpada no caso, e uma lâmpada dessa é cara, então, para poder comprar. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um cordão, enrolavam nesse vidro, quando a lâmpada queimava, punha fogo, aí cortava o vidro, arranca esse tampão de vidro, fazia um buraquinho lateral em cada lâmpada e colocava aquela lâmpada palito, aquela lâmpada halógena, e aquela lâmpada, como era ela 220, não era 110, o pessoal achava, já que esse refletor, essa lâmpada, vai ligar sozinho, vamos chamar de ímpar. Então tem um refletor nosso no Brasil chamado ímpar, qual é a invenção do brasileiro. E você está falando de regenerar, é uma coisa assim, ela parou de funcionar, mas o brasileiro deu um jeito e colocou uma lâmpada, a paleta ligou. Claro que a eficiência luminosa, todos aqueles dados da fábrica se perdeu. Que a lâmpada já não está mais selada, você já perde aquele brilho do reflexo, no caso, mas aproveitou. Aí poderia pegar até o vidro e fazer uma outra coisa, um outro produto. É uma forma de regenerar, ainda fazer essa luminária sua continuar. Isso é uma coisa dos anos 80, isso.
É verdade. O Emerson aqui está escrevendo que ele lembrou de um amigo que, ao invés de jogar fora uma lâmpada de LED, ele refaz as conexões dos circuitos com uma pequena solda, né? Aí você Sim. fala assim, nossa, mas que pobreza, né? As Uhum. pessoas às vezes falam, por que é que eu vou reaproveitar as coisas? A gente já está vendo hoje em dia, na questão, né, da pandemia, que o mundo, vamos dizer assim, meio que parou, entre aspas, quantas coisas estão sendo repensadas. Por que não repensar na forma de utilizar as coisas, né? A Uhum. gente sabe, e às vezes até que precisa tomar muito cuidado com a segurança, eu não vou usar um pneu recalchutado, mas se houvessem empresas que pudessem recuperar os produtos e garantir ainda que eles pudessem ser utilizados por mais algum tempo, ainda que em locais ainda onde não haja tanta exigência, né, como em comunidades, em outras áreas mais pobres, tudo isso faz com que a gente reaproveite, né, e Sim. regenere, certo, os produtos. Então essa seria uma das palavras que a gente usou, né? E agora a gente vai para a próxima. A próxima é compartilhar, Partilhar. né? É, nós já falamos então de otimizar, regenerar e compartilhar, né? Compartilhar, então, seria você trabalhar com várias indústrias, por exemplo, de tal forma que fizéssemos aí um consórcio de componentes, um consórcio Isaac, de grande. padronização, certo? O Rodrigo meio que travou um pouquinho, não sei se vocês estão vendo ele aí, deu uma pequena parada, vamos aguardar aí só um Voltando. instantinho. Tá voltando? Acho que deu uma travada na sua tela, mas o Isaac entrando aqui, o pessoal, mas deu uma travada. Pode continuar, desculpa. Ok, tudo bem. Então, quando a gente fala em compartilhar, a gente pode chamar isso de efeito Uber, por Uhum. exemplo, efeito Airbnb, né? Onde você está compartilhando um veículo, está compartilhando um apartamento. Por que não compartilhar componentes de luminárias, fazer consórcios, joint ventures? Já existiram várias joint ventures no passado. Por exemplo, na iluminação automotiva, existem várias Uhum. joint ventures. Existe code sharing de empresas aéreas, né, de tal forma que duas empresas voam para o mesmo lugar e Uhum. uma hora vai um avião de uma empresa, outra hora vai o avião da outra. Quando não tem passageiro suficiente para as duas, eles trocam entre eles, né, o número Uhum. de assentos. Com luminárias, você pode fazer acordos de logística reversa, ou seja, quem vai, leva o produto, traz de volta outros, né? Você pode alugar luminárias para eventos, mesmo que sejam por um período longo, para um aeroporto, por exemplo, ou para um grande centro de convenções, durante um Uhum. período de um ano, e aí depois de um ano você garante a recompra ou a retroca para que você continue, para que aquele ambiente fique sempre igual, fique sempre muito bem iluminado, e aquela luminária não vai para o lixo. A empresa que instala tem o compromisso de levar isso de volta para algum lugar, É né? o que, na nossa área de teatro, shows, eventos, isso já de uma certa forma acontece regularmente, né? Quando a gente vai fazer algum Sim. evento, alguma atividade, nós temos empresas de locação de equipamento de luz. Eu mesmo, quando eu comecei na área de iluminação, eu tinha equipamento de luz, eu tinha refletor, eu tinha mesa, eu tinha uns consoles. Só que para eu trabalhar com isso, eu tinha que ter uma demanda empresarial de ter funcionários, da manutenção do equipamento, ter um dispendioso tempo com isso. Só que eu gosto da parte de criação. Então, eu repassei isso para um colega meu, que ele comprou esse equipamento e hoje eu loco dele. E hoje são parceiros que eu preciso de um evento, eu vou lá e subloco. Ele sempre tem o material. Porque às vezes tem local que a gente vai fazer, olha, você vai comprar a luz, mas talvez locar. Você loca, mantém. Se você comprar e não vai acabar usando e ficar lá jogado lá, aloca o material. Então tem empresas hoje na área nossa de iluminação cênica, de eventos de show, você tem grandes empresas que podem dar suporte nesse sentido. Então isso já para a nossa área já até que já é uma constância, mais uma realidade mais próxima já. Então, e em outras palavras, no nosso dia a dia, se você for olhar em várias atitudes que a gente toma, muitas vezes você está apoiando a economia circular. O que Uhum. precisa ser feito é que quando, por exemplo, existe uma obra ou alguma coisa importante, garantir que esses conceitos sejam aplicados
para que a gente evite que aquele produto, por exemplo, que está sendo retirado, né, para se fazer uma reforma, ele acabe sendo jogado fora. Aí você fala assim, mas isso aí é simplesmente garantir um descarte correto. Sim, mas você precisa garantir, além do descarte correto, que aquele produto seja reaproveitado. Na área de eletroeletrônicos, isso já está em andamento, está bem desenvolvido. Existem algumas empresas que estão criando negócios para reaproveitar materiais eletrônicos, mas na área de iluminação isso aí ainda está engatinhando. Vamos passar para mais uma expressão. A gente tem ainda mais três para mencionar, e uma delas está aqui na frente, ó, ver se vocês conseguem ler. Loops. Criar Criar loops. loops. Isso, fazer ciclos fechados. Na literatura, sobre economia circular, o termo é efeito de berço a berço. No inglês, from cradle to cradle. Que para a economia circular, os produtos saem do berço e depois vão para o cemitério. Na economia circular, eles vão do berço e voltam para o berço. Ah, mas Marcos, eu consumo produtos da China. Isso não quer dizer que ele deva voltar para a China, mas o que ele precisa é retornar para algum tipo de função, de uma outra função até, de tal forma que todos aqueles produtos, todas aquelas moléculas daquela luminária sejam reaproveitadas de alguma forma. Um exemplo de loop, não sei se eu posso, assim, só para lembrar que tem uma luminária, você me lembrou agora de loop, me lembrou de uma luminária que tem na iluminação cênica que chama elipsoidal. E tem uma empresa italiana que tem representantes que você compra o refletor, um refletor grande de teatro, de lâmpada halógena. Hoje tem possibilidade de você pegar essa luminária, depois de você trabalhar com 4, 5, 8 anos, no caso, você chega lá na empresa e pode transformar ela em LED. Você só tira a parte de trás, onde está a lâmpada halógena, e substitui por LED. Toda a parte da frente, que é a ótica, você continua utilizando. E você é um produto que pode durar 10, 15 anos. Então, é uma forma que você pega isso, devolve para a empresa, volta para eles lá essa parte da questão halógena, que eles vão dar um outro fim, um outro produto para ela, e substitui hoje por um LED. E a mesma luminária, só trocou praticamente a fonte de luz, mas a ótica, a abertura, a questão de facas, utiliza do mesmo jeito. Só que você trocou a tecnologia. Então, essa questão de loop me lembrou disso. Eu tenho a luminária, eu volto na fábrica, troco a parte da loja por LED, depois eu volto com o produto para mim e ficou uma parte para eles lá, para eles aproveitarem de um outro produto dentro da própria fábrica, no caso. E para você poder fazer as coisas de berço a berço, você tem que pensar desde o início, como gerente de produto, como projetista, como é que você pode facilitar a substituição. Para fazer tudo voltar à origem, você pode pensar, por exemplo, e dentro da logística, vai e vem de pallets, que isso já existe, vai e vem de embalagens. Quantas embalagens que a gente perde, apesar de que a embalagem geralmente é fácil de reciclar, mas muita coisa poderia ser reaproveitada. Criar loops, né, aqui fazendo uma analogia aos ditados que eu mencionei antes, seria o bom filho a casa torna. Certo? Então, economia circular também na família, né? Ou seja, você fazer isso voltar para você. E outra maneira de você fazer criação de loops é acordos de reutilização, né? Ou seja, acordos de reuso. Quando a gente falou muito também com a falta de água que a gente teve durante um período na região centro-sul do país, nós se falou demais em água de reuso, né? E aí você diz assim, por que não então luminária de reuso? Ah, isso aí você está pegando uma luminária antiga e não vai dar para reaproveitar com a mesma economia de energia das luminárias novas. Sim, mas se essa luminária antiga já tiver um componente que você possa retirar o corpo da luminária e incluir um componente mais novo, mesmo que ela não seja a luminária melhor de todas daquela época, daqui a 2, 3 anos, ela pode ser reaproveitada em outros lugares onde ainda fazem uso da mesma. Né? Então, criação de loops é mais um, né? E a gente continua aí com a penúltima expressão, vou transferir aqui a câmera, para a gente usar o termo intercambiar.
né? Intercâmbio, aí no caso poderia ser intercâmbio de línguas, não, agora aqui vai ser intercâmbio de iluminação. Como é que eu posso, então, intercambiar iluminação? Intercâmbio de novas tecnologias. Você pode verificar o que está sendo feito de última geração em algumas áreas e você aproveitar aquela tecnologia em outras áreas. Eu diria que esse seria o efeito criatividade. Você está sempre conectado com coisas que estão acontecendo em outros lugares. Por exemplo, hoje em dia na indústria, está forte o termo indústria 4.0. Big Data, né? Internet das coisas, que vai ser o assunto da última palavra da série de economia circular, de tal forma que você aproveita novas tecnologias para criar novos produtos. E para dar mais uma ideia, montagem aditiva. O que é isso? Na indústria automotiva, por exemplo, eles já estão fazendo muitas peças com materiais metálicos, onde eles não cortam mais as chapas. As chapas são montadas através de impressora 3D. Você não perde nenhum pedacinho de chapa, ou de uma peça de plástico, ou uma peça metálica, ou uma peça de outra forma. Em outras palavras, você aproveitando a tecnologia que já existe por aí para fabricação até de máscaras de proteção, né, contra o vírus, você pode fazer também uma luminária 3D, por que não? Já existem sim empresas que estão desenvolvendo, inclusive nos Estados Unidos já existem várias empresas que estão envolvidas com esse tipo de atividade, buscar a fabricação de luminárias com corpo montado por uma impressora 3D. E qual é a vantagem disso? Você não perde, você tem resíduo nenhum. Ela simplesmente gera, né, aquela luminária. Você pode até direcionar isso para um caso específico. Não precisa de ter que comprar e adaptar. Você pode até criar uma luminária específica para aquela situação que você vai trabalhar numa empresa, numa casa, numa residência. Você pode comprar sobre medida, com abertura de faixa, reprodução, intensidade luminosa, né, curva, fotométrico, direitinho no caso. Ah, bacana isso. Então, sabe que você também agora deu mais um insight interessante, né, dentro dessa questão da criatividade. Se você tiver uma facilidade, uma flexibilidade enorme para montar diversos componentes, você não precisaria ter muitas luminárias no estoque. Bastava se gerar um pedido online da abertura de faixa que eu preciso, se monta exatamente aquilo que muitas empresas já estão fazendo isso, né? Você monta exatamente aquilo que você precisa, você entrega o que o cliente precisa, não tem desperdício de material, porque o que acontece se você traz, por exemplo, da China, um lote grande de luminárias que depois de 2, 3 meses já estão obsoletas, porque veio um novo lote mais potente. Você acaba tendo que se desfazer daquele produto na virada do ano fiscal e mandar tudo aquilo para o ferro velho, vamos chamar assim. Grande desperdício. Então, através de intercâmbio, né, de tecnologias e, como você falou, montagem peça a peça daquilo sob medida, seria aí o efeito alfaiate, né? Você fazer uma luminária sob medida para você aproveitar ao máximo os materiais. E agora nós temos o último dos 6 conceitos que estão aí, vê se você consegue ler. Virtualizar. Virtualizar, né? É uma palavra meio nova, né? Ou seja, fazer com que as coisas virtuais se tornem realidade. Daí, como é que eu posso aproveitar isso na área de iluminação, utilizando a questão do virtual, né? Internet das coisas. A gente já está utilizando a internet das coisas para fazer automação, por exemplo. Ela poderia ser também utilizada para que cada componente de uma luminária tivesse um mini chip e aquele mini chip dissesse: essa peça é utilizada na luminária tal para fazer determinada coisa. Na hora do descarte, nós teríamos sensores
que separam as peças que podem ser reaproveitadas simplesmente através da informação que está ali dentro daquele chip, daquela peça, daquela luminária. Lá teria toda a história da luminária, da peça da luminária, qual é o tipo, materiais que estão ali, por exemplo. Isso seria o que a gente poderia chamar também de efeito Waze, né? Ou seja, você tem um monte de luminárias pelo mundo afora, e aí, na medida que elas vão sendo descartadas, você teria nos centros de recolhimento dos materiais sensores ou robozinhos virtuais que iriam detectar os materiais através do que pode ser chamado também de âncoras criptografadas, que são sistemas de logística que separam os produtos através da identificação digital daqueles materiais para poder melhorar a distribuição para onde ele deve ser utilizado. Entendi, entendi. Tem mais exemplos. O exemplo dos novos sistemas Li-Fi, né? Onde a luminária vira um modem, né? A luminária, ela transmite a internet. Aí você está o quê? Você está dando um valor agregado maior para a luminária, permite que ela se mantenha naquele mesmo lugar, depois que chegar ao final da vida útil dela. Você mantém o modem lá, tira o corpo da luminária, devolve a fonte de luz para o mesmo lugar e mantém a luminária, porque ela é um modem, certo? Aí você está utilizando, então, a virtualização para poder fazer com que as coisas circulem, para que aquilo volte para o berço, né? E se o berço era na China, ele vem para o berço adotivo brasileiro, para lugares para remanufaturar, para reutilizar, para poder garimpar também os produtos que estão lá dentro da luminária, que é o próximo assunto, né? E esses temas, essas fases, essas etapas que tem, a gente consegue identificar aqui no Brasil alguma empresa, algum escritório, ou alguém que já utiliza alguma dessas técnicas da economia circular na parte de iluminação? Aqui no Brasil tem alguém que faz isso? Já está fazendo isso? Desenvolvimento? Como é que está essa questão? De forma explícita, não. Assim, dizendo assim, eu sou um precursor da economia circular. Mas existem várias empresas que fazem, né, do que a gente já comentou agora, de uma maneira ou de outra, alguma atividade que é um pedacinho do círculo da economia circular, né? Para não dizer que não tem nenhuma empresa, a Philips Signify, na Europa, ela é membro da Ellen MacArthur Foundation. Ela faz parte, junto com a Unilever, a Renault, o IKEA, né, que é uma grande rede de móveis, né, de design sueca, né, que vende produtos na Europa toda, nos Estados Unidos. Além tem uma outra, a Danone também, ou seja, grandes indústrias e muitas mais, inclusive no Brasil já estão, principalmente da área de eletroeletrônicos, estão fazendo parte de consórcios de economia circular. No caso específico da iluminação, a única que tem, inclusive na literatura, informação explícita, né, mas não quer dizer que outras não tenham, falando sobre a economia circular, é a Philips no que a gente vai ver agora aqui, em três oportunidades de negócios, onde a primeira oportunidade de negócios é luz como serviço. Né? Eles têm, por exemplo, contratos já na Europa com o aeroporto de Amsterdã e com algumas indústrias, onde eles instalam as luminárias e garantem uma iluminância permanente. Por exemplo, 500 lux, 300 lux, o quanto for, no aeroporto de Amsterdã, com um contrato de 5 anos. Nesses 5 anos, as luminárias são de propriedade da Philips. É como se eles estivessem alugando a luz. Entendi. Quando tem algum problema de manutenção, a Philips vai lá, ou os contratados pela Philips vão lá, deixam tudo em ordem. Terminou o contrato, existe alguma outra luminária mais moderna?
tira a luminária antiga, não joga fora, né, vai se reutilizar na indústria e mantém, garante que o cliente tenha aquela iluminação permanentemente do jeito que ele quer durante um período. Então, isso já é feito pela Philips na Europa. Com o tempo, isso vai acabar vindo para o Brasil e algumas empresas, de uma certa forma, fazem algo parecido, mas não tem aquilo voltado para a economia circular, né? Outro exemplo que a gente comentou já é a luminária com impressora 3D. Uhum. Então, já é um negócio que você pode começar a fazer com que as luminárias sejam produzidas dessa forma. E muito provavelmente já existem empresas no Brasil que já devem estar procurando essa questão. Caso, inclusive, tenha alguém que está assistindo aqui alguma notícia, pode até compartilhar conosco. Eu acredito que, se não agora, mas no futuro muito próximo, esses equipamentos vão começar a entrar na indústria de iluminação para fabricar componentes. Que na verdade você não precisa, uma empresa não precisa ela inteira fabricar a lâmpada, no caso, a luminária, né? Ela pode Sim. dividir em parte, alguém pode fazer uma parte da lâmpada, como acontece, você pode comprar a luminária de uma empresa e usar a lâmpada de outra empresa. Como pode Sim. construir parte dessas luminárias. É verdade. E assim, o último item aqui que a gente já está quase chegando no final da nossa conversa, né? É o Uhum. garimpo de metais raros. Quando você tem, como a gente tinha visto aqui a plaquinha de LED, aqui dentro tem metais raros que são presentes em proporção percentual mais do que na própria natureza. Então, se eu tivesse 1 tonelada de LEDs e depois fizesse o reaproveitamento de todos esses materiais, galho, às vezes tem alguns que tem até ouro, Uhum. você consegue mais ouro, mais galho, mais materiais com valor agregado bom do que se você tivesse 1 tonelada de terra de uma mina. Então, o mineiro, ele precisa de muitas toneladas trabalhar muitas toneladas de cascalho, de pedra, de terra, para conseguir ouro. E Uhum. esse metal raro, está dentro desses componentes eletrônicos em proporção muito maior. Então, já algumas empresas, e principalmente as de material eletrônico, como esse aqui, Uhum. já Sim. sabem disso. E eles estão focados nisso. Então, sim, para concluir a nossa conversa, é um Uhum. mundo novo que Sim. está abrindo. A gente consegue pensar circular. Muitas vezes a gente já está pensando de maneira circular. E quanto Uhum. mais a gente fizer isso, melhor a gente vai utilizar os recursos e, inclusive, pode até ganhar mais dinheiro, não é? Sim. Com Sim. isso. Então, É uma essa coisa que me é a lembrou ideia. agora, essa coisa de economia, essa história de economia circular, esses processos, me lembrou muito a questão do BIM, que chega aqui na visão de você fazer os projetos com maior precisão para você ter menos perda de material. Seria o Sim, BIM quase que uma parte dessa economia circular, se a gente for pensar, não é isso? Essa questão desse BIM? exatamente. De você ter tudo bem Sim. estudado para economizar a perda de material. Exatamente. Na construção civil, que a gente sabe o quanto que se perde de material, que é um absurdo, né? E aí, se a Uhum. gente olha para a iluminação, acontece a mesma coisa, né? Sim, Então é sim, isso. sim. Aí a Pior que, na gente. verdade, a gente perde muita coisa também, ô Marcos, lembrando assim, não só. Aí você me corrija se eu estiver errado no caso, a gente não perde só em material, mas muitas vezes a gente perde em iluminação também, no caso. A poluição visual, né? Que às vezes você pega uma luminária que eu vou fazer um tipo de intensidade luminosa, não, eu vou comprar mais forte a lâmpada, uma intensidade maior, que pelo menos se sobrar eu dimerizo, mas essa sobra, se der algum problema, vai ter perda de luz. Até a poluição visual que você tem na cidade, de uma luminária, que eu tenho um facho Sim, mais aberto, tipo de um poste, que eu tenho luz entrando na casa das pessoas, é um tipo de desperdício também. Se tivesse uma luminária, um grau exatamente. mais fechado, uma intensidade luminosa menor, fechando somente na hora que eu quero iluminar, eu teria uma economia melhor também da luminária nesse sentido. Então a gente fala É também não só verdade. de material, mas de gasto de energia, de fluxo luminoso, de intensidade luminosa, nesse sentido também no caso. Sim. Muito bacana esse. Eu não conhecia esse termo de economia circular. Na É. iluminação. Quer dizer, meio que nós todos
de uma certa forma, a gente já meio que vê. O retrofit me lembrou agora algum elemento é esse. A gente tem meio que Sim. pedaços da economia circular circulando para a gente. Eu acho que falta a gente assimilar isso melhor e colocar mais Isso. presente no nosso dia a dia. Acho que falta É. uma conscientização maior. É isso mesmo. E para quem está chegando agora e a gente está concluindo, já toma Sim. nota, né, mais uma vez, de economia circular, né, de Catherine Whitman. Tem Uhum. vários outros autores na internet, além da Ellen MacArthur Foundation. Uhum. O próprio site que eu faço blogs, né, a gente sempre tem assuntos recorrentes, né, o meu site seria iluminaçãodescomplicada.com.br, né, Ah, e eu vou aqui vai pegar até mais esse uma endereço vez, e desse eu vou vai colocar lá aqui. no Vocês podem, Iluminação sem Descomplicada. tudo junto, sem ser cedilha, sem tio, né, iluminacãodescomplicada.com.br, que agora está com Ah, um blog. bacana. Agora está com um blog aí sobre o Covid-19, o UVC, né, o uso da ultravioleta. E a Ellen MacArthur Foundation tem muitos vídeos, inclusive alguns com legenda em português. O Walter Stacher, né, o nosso suíço lá, tem um site que é Product Life Institute, que Uhum. tem 7, 8 línguas, entre elas uma delas é o espanhol. Então é só tomar Uhum. nota desses nomes, né? E que vocês vão ver muita novidade. Nesse livro que está aparecendo aí, tem informação sobre iluminação, baseado nesse case, né, da Philips, lá Uhum. no aeroporto de Amsterdã. E é isso, a gente vai ouvir coisas por aí. Eu vou continuar investigando isso na indústria nacional, para que a gente possa divulgar mais e Agora- mais economia E esse circular. material seu, esse tema sobre economia circular, iluminação circular, está lá no seu site também. Iluminação Descomplicada, a gente consegue ver mais material lá sobre isso. Eu estou montando um blog agora sobre o assunto. Lá, Ah, a última reportagem que eu fiz foi sobre Covid-19, né, por causa do uso do ultravioleta C. eu vi aqui. Acabou, Estou dentro da página aqui, acabou, estou olhando. Entenda como radiação ultravioleta. V pode combater o coronavírus. Foi dia 15 agora de maio agora. Então, esse aí é o que está agora meio que recorrente, mas como eu estou fazendo aí uma dissertação sobre economia circular, eu Uhum. vou terminar de montar um blog para poder divulgar isso melhor. Então, Massa. a nossa live é pioneira aí na área de design de interiores e espero que as pessoas se interessem Ah, com mais e certeza. Eu nunca possam tinha visto pesquisar nada mais. sobre isso. Eu até vou pegar aqui se você me permite, eu vou pegar e colocar lá no YouTube aquele vídeo que você passou para mim, aquela animação de 4 minutos, 5 minutos, falando Sim, sobre economia circular. Eu vou colocar lá no YouTube para poder assistir, achar uma animação muito bacana. E de uma forma bem lúdica e bem resumida, explica muito bem o que é isso, essa economia de isso. iluminação. Eu vou colocar o seu É, site e isso lá no YouTube depois para as pessoas darem isso. uma olhada e uma assistida. Sim, tem mil coisas. No TED, que é aquela série de palestras, né, Sim. que tem de pessoas especialistas, a própria Ellen MacArthur dá uma palestra sobre economia circular. Tem entrevistas do Walter Stacher. Tem mil coisas super interessantes que eu acho que vale a pena a gente conhecer, não só por causa da iluminação, como também por causa de tudo aquilo que a gente consome, que a Uhum. gente usa, né, para a gente pensar duas vezes antes de jogar fora em qualquer lugar, né, para a Sim. gente pesquisar e cobrar do poder público para que exista, para que todos os municípios tenham um sistema de recolhimento, de reciclagem bem montado, como já quase todos têm, mas a gente ainda não sabe até onde que isso está sendo bem usado. Então, eu acho que a gente colaborando vai realmente fazer com que a iluminação fique mais eficiente e o cliente mais satisfeito e ainda por cima na hora de precisar trocar o equipamento dele, ele Uhum. tem a segurança e informação de onde aquilo pode ser descartado, que é um outro assunto, tá? Sim. Já existe uma equipe na Reciclos e na Green Electron, que são duas empresas de consórcio de fabricantes que fazem a reciclagem, que estão trabalhando isso de tal forma que a Reciclos também possa receber LEDs, por enquanto eles só recebem lâmpada fluorescente, e a Green Electron, que recebe computadores, celulares,
possa receber componente eletrônico de luminárias. Bacana, Então, bacana. Faz parte. Tá Marcos, bom? olha, Então é isso. a gente está completando aqui quase 55 minutos aqui, que daqui a pouco a live ela vai ver que dá Tá uma na hora derrubada de pra ir gente. embora. Isso. Eu queria Daqui a agradecer qualquer muito, momento. muito a sua participação. Para mim, assim, é um assunto totalmente novo. Tá vendo que essa live praticamente foi dominada pelo Marcos, porque eu estava aqui como plateia assistindo isso, porque eu nunca tinha visto esse termo ser colocado nem em lugar nenhum. Vou ser bem sincero com você, é a primeira vez que eu ouço falar de economia circular e iluminação circular, então é a primeira vez. Então eu vou até aprofundar agora, eu vou buscar alguns links e vou deixar lá no canal do YouTube para a gente se inteirar mais sobre esse assunto. Eu vou buscar isso e colocar isso nas minhas aulas. Vou dar uma olhada de pegar esses temas, esses vídeos e colocar nos materiais também. Você quer falar alguma coisa, deixar algumas últimas palavras? Eu acho que é justamente isso, é incentivar as pessoas a pensarem sobre o assunto, verem que já existe muita coisa que ela já está fazendo e pensando circular, continuar incentivando isso, colocar isso para as crianças, para os jovens, para os alunos de graduação e pós-graduação, para que eles possam sempre exigir que os projetos, as reformas, as construções, as novas áreas utilizem sempre recursos que podem ser reutilizáveis. Estimular também o uso de materiais usados, que às vezes as pessoas falam, não, eu não vou reutilizar isso, porque onde já se viu, eu quero tudo novinho, zero quilômetro. Sim. Nós não estamos mais na situação de exigir que tudo seja 0 quilômetro. A gente precisa repensar muita coisa para poder manter o planeta menos poluído possível, né? Sim, com certeza, com certeza. Marcos, olha, muito obrigado pela sua participação, obrigado ao pessoal que está aí, quem entrou agora ou quem entrou depois. Esse vídeo, que é sobre iluminação circular, economia circular, vai estar lá no YouTube, no nosso site, Design Exteriores Brasil, com esse vídeo completo e os links que a gente citou aqui, as entrevistas, os sites, vamos deixar na descrição para a pessoa entrar, tá bom? Então, Marcos, muito obrigado mais uma vez. Então. Eu espero na próxima vez a gente se encontrar novamente aqui no Design Exteriores, tá bom? Vamos lá. Grande abraço. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, até logo.